Talvez esse vídeo seja o mais delicado que eu já gravei aqui no canal. E antes de mais nada, eu preciso deixar bem claro que isso não é um ataque a pessoas, nem a igrejas específicas, uma denominação ou outra, mas uma reflexão honesta sobre um sistema, uma teologia e uma estrutura eclesiástica já bem fundamentada, bem enraizada em algo que eu vivi por mais de uma década. Eu já vou dizendo que se você discordar de mim, tudo bem. Você pode ficar à vontade para comentar, só seja respeitoso. Mas eu te peço, assista até o final com o coração aberto, beleza? Como haverá de me consolar, eu sei, preciso viver tuas promessas. Um golpe frontal me amou, centralizou meu amor, onde deixei turvar, deixei embaçar o meu olhar, e hoje já nem sei se é cedo ou tarde. Durante mais de uma década eu servi com o coração intensamente dentro de uma igreja neopentecostal. Preguei, liderei, participei de decisões importantes, bastidores. E eu vi o que acontece quando as câmeras são desligadas, quando as luzes apagam e o culto acaba, até mesmo dentro das casas dos pastores, dos líderes mais influentes da igreja. Com odre na fumaça, preciso do teu vinho, Senhor. E é justamente aí que começa o problema, os bastidores. Foi aí que eu vi coisas que não aparecem no púlpito. Eu vi ativismo político, disputa de poder, competição, inveja, egos inflamados em nome de Deus, abuso espiritual. E infelizmente vi até casos de assédio sendo abafados pela liderança conivente com o pecado em si, em nome de proteger a imagem do ministério. E quando você questiona tudo isso, você é visto como alguém que não ama a igreja, ou quando você se ausenta desse espaço, você é simplesmente cancelado. Eu vou gravar ainda um vídeo sobre cancelamento gospel, isso é muito real. A igreja para de te seguir nas redes sociais, você não faz parte mais dos grupos, você vira inimigo daqueles irmãos com quem você viveu ali anos e anos em comunhão. Você vira um rebelde, um divisivo, alguém sem cobertura espiritual, alguém que é desgarrado do aprisco, sabe? Tá em pecado, alguém que não pode ser seguido, não tem voz, enfim, você é realmente cancelado. Só que o problema disso tudo, desses ambientes, não é só moral, é um problema também teológico. Com o tempo eu percebi que o problema não era apenas de caráter, mas de interpretação das escrituras, de uma teologia sistemática desviada. O erro era estrutural, era teológico de fato. Uma teologia centralizada no homem, inevitavelmente, vai gerar aí ambientes de culto onde o homem é o centro. O centro das pregações, o centro do louvor, o centro das decisões, o centro dos planos e dos sonhos da própria comunidade. Quando tudo depende da sua decisão, da sua fé, do seu esforço, do seu nível espiritual, o resultado é inevitavelmente culpa, controle, manipulação, etc. E no arminianismo popular, especialmente no neopentecostalismo, Deus reage à ação do homem. É sempre Deus respondendo a uma ação nossa. Na prática, o homem governa e Deus valida, ou Deus assina embaixo. É dentro desse contexto que surgem muitas heresias, como confissão positiva, declaração profética, né? Eu declaro, eu falo, e por isso acontece. Dizem que há poder nas palavras, e, enfim, palavras proféticas, revelamento. Por quê? Porque existe essa estrutura teológica infundada, onde o homem tem o seu nível de relevância dentro de um plano, dentro dos desígnios de Deus, sabe? Foi então que, já cansado, já estafado, cheio de perguntas e até ferido, eu comecei a buscar respostas na teologia, no curso no Instituto Reformado de São Paulo, uma universidade cristã, presbiteriana, onde eu conheci a fé reformada. Ali foi um respiro para mim, foi como voltar a respirar e crer no Evangelho de fato.
E o que me encantou na teologia reformada? Vamos enumerar aqui. Primeiro foram as doutrinas da graça. Isso é muito enfatizado na teologia reformada, dentro dos 5 pontos do calvinismo, que é um Deus soberano que salva pecadores por misericórdia e não por barganhas. Ah, você vai me dizer que o arminiano, ou enfim, pentecostal, neopentecostal também crê nisso, mas tudo bem, na teoria isso é muito bonito, né? Mas na prática, eu vejo, por exemplo, nas pregações desse ambiente, falando da minha experiência, eu já vivenciei muito destaque para os protagonistas dos textos bíblicos, né? Os personagens dos textos bíblicos humanos, como aqueles que realmente fizeram e aqueles que tomaram uma decisão e que pela sua justiça impressionaram Deus, ou enfim, e a pregação enfatiza muito essa humanidade, essa disposição, esse ânimo, essa força de Davi, de Abraão, de Elias, e você se vê e se identifica com esses personagens, porque isso apela para o seu ego, então você quer ser como eles. Porém, a nossa salvação, ela independe de qualquer coisa que façamos. Na verdade, nossas melhores boas obras, no dia que você está mais santo, no dia que você jejuou, subiu um monte, orou, e às 24 horas em contato com a presença de Deus ali, sabe, pingando azeite, unção, nesse dia Deus vai olhar e vai dizer para você que a sua justiça é como trapo de imundícia. Isso é uma verdade que choca. Já parou para pensar nisso? As nossas justiças, as nossas boas obras, nosso melhor dia de santidade, para Deus não é nada, cara. A gente está falando do Deus, do ser mais santo. Se é que santidade pode existir algum outro termo superlativo, esse é Deus, cara. Ele é infinitamente perfeito em santidade, em pureza, em beleza. E não tem como ele se impressionar com algo que eu ou você possamos fazer. Por isso que a doutrina da graça ou a fé reformada me apresentou esse Deus que é o protagonista. Ele intervém na decisão, na escolha da salvação. É um Deus soberano que usa o seu atributo mais gracioso, que é a misericórdia, em nosso favor. Segundo, o que me impressionou e me encantou na fé reformada foi a confissão de fé. Nos ambientes em que eu passei, isso era muito solto, muito vago, então não existia uma confissão de fé a qual a comunidade se apega e pratica e estuda e, de fato, veste a roupagem daquela visão e caminha sobre essa confissão de fé. Uma igreja que sabe exatamente no que crê, por que crê e como isso foi construído historicamente. Terceiro, a ordem. O culto ele é centrado na palavra, numa pregação expositiva da palavra, e não aquela pregação alegórica, cheia de misticismo, cheia de apelo motivacional, coach. Ela é focada na palavra, nos sacramentos e na reverência. O tempo todo. Não no entretenimento. Cara, isso me pegou demais. Isso vai na contramão do que a nossa geração tem vivido. Não à toa, as igrejas históricas estão sendo muito procuradas por muita gente que já cansou, já está, saturado de entretenimento, de performance, de excelência em qualidade de serviço, porque nós não somos consumidores da fé, cara. Nós somos aqueles que foram chamados para ser pedras vivas de um edifício chamado igreja. E é nesse lugar que nós vamos florescer em comunhão, em graça, em louvor a Deus, em gratidão a Deus, em devoção, e não num lugar onde nós estamos ali apenas para consumir um entretenimento, como se estivéssemos indo ao cinema, a um clube ou a um show. Em quarto lugar, o que foi mais libertador para mim foi o governo coletivo, algo que eu não encontrei enquanto fazia parte das denominações neopentecostais, do arminianismo. E hoje, no calvinismo ou dentro da fé reformada, é muito comum você ver igrejas históricas onde o governo ele é coletivo, ele é um presbitério de líderes que toma suas decisões, muitas vezes até mesmo por assembleia, em favor de toda a comunidade. Na fé reformada, ninguém é dono da igreja. Não existe aquele ungido que é intocável, né? Não toque no ungido. Não existe isso na fé reformada. Pastores prestam contas. A prestação de contas do financeiro da igreja é transparente. As pessoas, todo mundo tem acesso ao extrato financeiro da tesouraria da igreja. Os presbíteros governam juntos. A disciplina, a correção, ela é presente nesses ambientes. A proteção também. Isso não elimina
o pecado do homem, mas isso cria freios, porque nós não podemos confiar no resultado que dar poder para um homem pode ocasionar, sabe? Quando nós damos poder para um homem, da forma que acontece nesses ambientes, o ego, a vaidade que é inerente de todos nós na natureza caída, ela vai florescer, ela vai vir para fora de uma forma que pode ser muito nociva para a comunidade. Por isso que esses ambientes são muito perigosos. E esses freios, eles salvam pessoas, eles salvam igrejas. Mas eu não sou ingênuo. A fé reformada, o calvinismo, ele não é perfeito, ele tem muitas pontas e arestas ainda para serem aparadas. Calvinistas também pecam. Existe o hipercalvinismo, que é um extremo que eu abomino tanto quanto. E hoje, porém, contudo, todavia, a minha consciência ela está em paz por servir dentro de um sistema que procura ser o mais fiel possível às Escrituras, porque esse é o nosso manual de fé e prática, e não a personalidade de um líder e aos gostos pessoais, aos milindres desse governante, desse líder, né? Agora, se você foi ferido pela igreja, primeiro eu sinto muito, eu lamento que isso tenha acontecido com você, eu também fui. Isso não representa a noiva de Cristo, você foi ferido por homens são falhos, são pecadores, existe sim um sistema que corrobora para isso, mas existem igrejas saudáveis, cara. Ser desigrejado não é resposta, não é a solução para você. Eu já estive nesse extremo, também vou gravar um vídeo sobre isso, mas não compensa, não é bíblico, não agrada a Deus, é um engano tanto quanto, e é um lugar que você precisa sair, cara, e é difícil. Tome seu tempo, né? Não fique tão acomodado, mas também não fique tão desesperado. Há tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar, como diz em Eclesiastes 3. Mas não desista de Cristo, cara. Não desista da cruz, não desista do Evangelho por causa de personalidades humanas, por causa de megalomaníacos, narcisistas, esses pilantras que existem em todas as religiões, em todo lugar, onde quer que exista um homem, onde quer que exista poder, existe aí uma falha de caráter. Então, esses sistemas são doentes, esses sistemas são realmente podres, já o que Jesus vai dizer para os fariseus, né? São sepulcros caiados, por fora lindo demais, aquela beleza, aquela fachada encantadora, mas por dentro cheira mal. Então busque profundidade, busque uma igreja histórica, uma igreja que tem constância, uma igreja que perdura, sabe? Que tem aí uma continuidade histórica e frutos ao longo da história. E busque, acima de tudo, a Escritura, corre para a Bíblia, seja questionador, num bom sentido, seja alguém criterioso, alguém que sabe ponderar, como os bereanos lá em Atos 17, que eles realmente, o próprio Paulo pregava, Timóteo falava, e eles não assimilavam aquilo como uma verdade, eles pegavam e eles checavam na palavra de Deus se aquilo realmente procedia ou não. Então, sim, assim devemos ser, eu e você. Não tome, inclusive, o que eu falei aqui nesse vídeo como uma verdade. Vá buscar na palavra de Deus uma direção para a sua vida, seja no calvinismo, no arminianismo, ou como diz as escrituras, né? Uns dizem que ser de Paulo, outros de Apolo. Isso é irrelevante, cara. Isso não tem nenhuma relevância para a sua caminhada cristã, para o evangelho ser vivido na prática, sabe? É Cristo, o evangelho é Cristo, é centralizado nele. Ele é que tem que ser a sua prioridade, o seu centro, a sua paixão maior, a sua devoção maior a ele. Amém? Mas, nesse vídeo, eu quis mostrar quais razões ou quais motivos me fizeram deixar de lado o termo neopentecostal ou arminiano e procurar me identificar um pouco mais com o calvinismo. Eu diria que hoje eu sou um calvinista qualificado, ou seja, um calvinista com apêndices, né, com letras miúdas. Eu creio, sim, em algumas questões aí de dons espirituais que muitos calvinistas não creem, mas isso é assunto também para outro vídeo. Eu quero te agradecer pela sua atenção, porque você chegou até aqui, te convidar a deixar o seu like, por favor, se você gostou, deixe seu comentário, se você tiver realmente algo a acrescentar para esse vídeo, para contestar, enfim, você é livre, com muito respeito, com muita ordem, deixe aqui a sua contribuição também e compartilhe esse vídeo se você achou esse conteúdo relevante para alguém. Por fim, não deixe de se inscrever caso você queira acompanhar mais vídeos como esse, ou vídeos sobre teologia, sobre cultura pop, cultura cristã, enfim. Vai ser um prazer ter você aqui e crescermos juntos nessa plataforma. Obrigado pela sua atenção, te espero no próximo vídeo. Valeu!
como haverá de me consolar? Eu sei, preciso viver tuas promessas. Oh, oh, um golpe frontal me aluou, descentralizou o meu amor. Me deixei turvar, deixei embaçar o meu olhar, e hoje já não sei se é cedo ou tarde pra deixar tudo ir embora, dar fora, jogar fora a felicidade. Então por que não vem me consolar? Já não esqueço os teus decretos. Estou como um odre na fumaça, como um odre na fumaça. Preciso do teu vinho, do teu vinho, Senhor. E como um odre na fumaça, preciso do teu vinho, do teu vinho, Senhor. Como um odre na fumaça, de molho sentindo teu